Olá, graça e paz. Que bom que você está aqui. Sou grata a Deus por você estar nesse lugar. E se você veio até aqui, Deus colocou no teu coração o desejo de estar aqui. É porque tem uma palavra dele para o teu coração. Há uma direção que ele quer te dar aqui neste lugar. Hoje nós estaremos falando a respeito do desespero, né? Quantas pessoas desesperadas por tantas coisas, com tantas inquietações. Eu gostaria de te pedir que, se você não é inscrito aqui, logo aqui abaixo tem uma palavra inscrever-se. E você pode estar tocando nessa palavra e você já estará inscrito, nos ajudando a compartilhar, a dar crescimento ao que Deus nos chamou para fazer nesse lugar. Aqui do lado também tem um sininho que você pode estar tocando nesse sino e escolhendo a opção todos, que é para todas as vezes que a gente postar um vídeo, você ser avisado que nós estamos aqui sendo boca de Deus. Só um momentinho, queridos, eu vou ajeitar aqui só um pouquinho essa câmera. Só um momento. Pronto. Só um momento. São coisas que acontecem. Como eu falei, a palavra vai ser a respeito, o tema de hoje é desespero. E a palavra de Deus, ela está em Mateus 27, versículo 3 e 4. Vamos lá? Gratidão mesmo, tá? De coração por você estar nesse lugar. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus vai falar conosco através da palavra dele. Versículo 3 de Mateus 27. Então Judas, o que o traíra, traiu Jesus, vendo que Jesus foi condenado, veio nele arrependimento. As 30 moedas de prata, os príncipes dos sacerdotes e aos anciões. Trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Falando só um pouquinho fora do que a gente vai estar ministrando, do que Deus colocou no meu coração para estar ministrando. Depois disso aqui, ele pega e atira as moedas de que ele foi comprado dentro do templo. Só uma coisa, essas moedas que os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, compraram a Judas, essas moedas eram as moedas do próprio templo. E naquele tempo, eles não podiam trabalhar. Então, eles viviam, as pessoas que trabalhavam no templo, eles sobreviviam daquelas moedas, né, que entrava ali como oferta, como dízimo, né? Então eles viviam daquilo. Então, logo, esse valor que eles pagaram a Judas veio exatamente disso aí. Amém? Aí, voltando lá para o versículo 3, onde a gente leu, onde nós lemos: então Judas, o que traíra, vendo que Jesus foi condenado, veio nele arrependimento. Depois dele de ser comprado pelos principais dos sacerdotes, veio nele arrependimento, porque eu acho que ele não tinha nem noção. A ganância dele pelo dinheiro era tanta que ele não teve nem noção que ele estava traindo o inocente. Há muito perigo, querido. Há muito perigo em o desespero. Há muito perigo de quando nós nos preocupamos tanto com uma situação que ficamos cegos, que nos desesperamos e fazemos coisas sem ter noção da dimensão do estrago que aquilo vai causar.
E assim foi com Judas. O desejo dele de ter dinheiro era tão grande que ele não pensou nos prós ou no pós aquele acontecimento. E ali agora ele viu que Jesus foi preso e que Jesus foi condenado à morte. Então foi que ele caiu em si. E a palavra que eu tenho hoje para ti é: por que se desesperar? Por que desespero se você sabe que Deus tem te mantido até hoje? Para que desespero? A palavra de Deus diz que os passarinhos, eles não trabalham, eles não têm carteira assinada, e Deus dá o sustento para eles, nenhum dia eles passam fome. Nenhum dia eles passam fome. Para que esse desespero? Desespero para ter, para ser, para fazer, para ir, para dizer. Devemos lançar para o Senhor todas as nossas inquietações, todos os desejos que vêm aos nossos corações, para que Ele, no tempo dele, esteja fazendo com que aquilo venha a se tornar realidade nas nossas vidas. Por que esperar o tempo de Deus? Porque é muito triste, queridos, viver um tempo que Deus não tem para nós. A preocupação, a chateação, a perca de tempo, a perca de dinheiro, a perca de amizade, a perca de casamento, a perca de vários tipos de relacionamento. E o Senhor, nesta noite, coloca no meu coração para poder te falar. Para que o desespero? Para que se desesperar? E o desespero por querer ter, por querer ser, se ele for desacerbado, for um desespero exacerbado, quer dizer, um desespero sem controle, ele pode te levar a fazer coisas que não é o que você quer. Que depois quem de nós não passou por uma situação que depois de algum tempo chega e pensa assim: pô, não era para eu ter feito isso, fiz isso de cabeça quente, fiz isso sem pensar, e aí vem o arrependimento. Nesse texto aqui, fala que Judas, ele se arrependeu tanto do que fez, que diz que ele chegou no templo, que é a igreja, ele chegou na igreja e foi devolver as moedas e dizer que ele tinha traído um sangue inocente. E ali aquelas pessoas, aqueles maiorais daquela igreja, chegou e disse para ele: e o que nós temos com isso? Tipo, o serviço que eu pedi para você fazer e lhe paguei por ele, você fez e pronto, e acabou. O mais das consequências disso é problema seu e não meu. Sabe, meus amados, que quando a gente faz algo sem pensar, tomamos uma atitude sem pensar, quando bate o desespero, quando bate o arrependimento, há poucas pessoas que podem estar se importando para estender as mãos para nos ajudar. E aqui o texto fala que nós sabemos da história que Judas pega e coloca, as moedas, coloca na mão e ele joga essas moedas dentro da igreja, dentro do templo. Porque ele não queria continuar com aquelas moedas, as mesmas moedas que ele desejou ter. Ele agora percebe a bobagem que fez, a besteira que fez, por ter tomado uma atitude impensada. E agora a Bíblia fala que ele arremessou, jogou as moedas no templo. E ali os sacerdotes disseram que não iam pegar aquelas moedas
para poder colocar de novo no cofre do templo. Porque disseram que ali eram moedas que tinham comprado um sangue inocente. E ali eles decidem pegar aquelas moedas sujas. E eles pegam e colocam agora e compram um terreno para poder fazer um cemitério, que o nome desse local é Campo de Sangue. Está aqui na Bíblia, está nesse texto que nós lemos. Não vou ler para não ficar mais extenso. E isso que eles fizeram, queridos, de tirar o dinheiro do templo, foi uma atitude impensada, uma atitude de desespero. Tudo porque a Bíblia, a própria Bíblia fala, os próprios evangelhos, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, fala que eles, que se diziam ser os ensinadores da palavra, que hoje seria um pastor, um rabino, um apóstolo, não sei, esses títulos aí que dão, eles começaram a criar inveja, porque a multidão ia atrás de Jesus para ouvir o que Jesus falava. E não queriam mais ouvir eles, não queriam mais ser ensinados por eles. Por quê? Porque Jesus tinha uma palavra de vida eterna. E no desespero eles formam um complô, como dizia meu avô, um coloio, né? Eles se ajuntam e decidem comprar Judas. Por que eles decidem comprar Judas? Por que eles não decidem comprar Pedro, João ou outros mais? Porque eles já tinham identificado que Judas gostava. Entende? E ali eles calculam o quanto valia a vida de Jesus. E eles agora pegam no desespero e compram Judas. E Judas vai, chega, Jesus está orando no Monte das Oliveiras, Jesus já como de costume. O Pai já tinha falado para Jesus que era chegado a hora para ele ir para a cruz, para ele ser morto. E agora chega Judas ainda querendo o beijar, e o beijou. Aleluia! Para poder fazer com que aqueles guardas, aqueles policiais da época, os guardas do Império Romano, prendessem Jesus. Observe que quem faz tudo isso não são as pessoas que não são consideradas como o povo de Deus, são os próprios povos de Deus. Quem macomunou isso, quem planejou isso, foi as próprias pessoas de dentro do templo, que hoje eu poderia dizer foram as próprias pessoas de dentro da igreja. Pessoas que não estavam alinhadas com Deus, se desesperaram e compraram a Judas. Há muito perigo em o desespero, querido. Deus diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Você está ansioso pelo quê? O que é que está te deixando? O que é que está te deixando ansioso? O que é que está te deixando preocupado? O que é que tem tentado ou tem roubado a sua tranquilidade? Saiba que quando a gente está preocupado desacerbadamente, descontroladamente, tomamos atitudes como esses fizeram aqui e depois se arrependeram. E depois Judas se arrependeu. A Bíblia fala que depois disso aqui, Judas correu para se suicidar, queridos. Você sabe dessa história. Se ele tivesse corrido ainda para Jesus, mesmo preso, Jesus teria o perdoado. Mas ele correu para se suicidar e se suicidou. Sabe o que é que isso deixa para nós? Que uma atitude tomada no desespero, uma palavra lançada no desespero, pode nos fazer errar e depois de errar, cometeremos outro erro,
porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quer dizer, depois de acontecer um erro, eu vou agora executar outro erro. É muito perigoso. Aleluia. Lance para o Senhor, dê para Ele todas as suas preocupações. Deixe Ele estar na direção da sua vida. Tire a preocupação. Coloque Deus no centro. Coloque Deus na direção da sua vida. Deixe Ele resolver as coisas do jeito dele. Quantas pessoas ansiosas, querendo que o dia de amanhã já seja hoje, querendo resolver as coisas de amanhã hoje. Quantas pessoas querendo já saber o que é que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Aleluia. Não devemos estar ansiosos por coisa alguma, diz a palavra do Senhor. Lancemos sobre Ele, entreguemos a Ele tudo que tem nos inquietado, tudo que tem nos trazido preocupados. E não devemos nos deixar errar quando a gente deve entregar os nossos problemas para Deus solucionar no tempo certo. Aleluia! Deus está falando na terra através do barro. Aleluia! Deus está falando, Deus está nos instruindo para que a gente não venha continuar errando e tomando atitude para nos destruir. Judas foi destruído. Como que ficou essa população sabendo que aqueles que dirigiam eles para fazer o que é certo, agora estão tomando a atitude errada? Ei, seu filho pode estar observando a atitude errada que você está tomando. As pessoas que estão ao seu redor estão observando o desespero que você está se deixando viver. Aí você pode dizer para mim: Eliana, você está falando isso porque não é você que está vivendo o que eu estou vivendo. Aí eu te pergunto: e você está vivendo o que eu estou vivendo? Você sabe as guerras que eu enfrento? Aleluia! Você sabe o que neste momento eu estou passando? Aleluia! Só que eu prefiro entregar para quem pode resolver. Eu prefiro entregar para quem pode solucionar aquilo que já não está mais na minha alçada, aquilo que já não depende mais de mim. Uma coisa eu te digo e anota isso aí: Deus fará tudo certo no tempo certo. E cada vez que eu e você tomarmos uma decisão de fazer, de ir, de querer, fazer com que venha acontecer aquilo que ainda não é o tempo, só estaremos saindo fora do tempo de Deus e podemos estar, ao invés de resolvendo o problema, podemos estar antecipando, procurando mais problema. Aleluia! Louvado seja Deus, eu sou o exemplo vivo que já passei por isso que eu estou falando. Sempre Deus me traz aqui para poder falar atitude, falar palavras, falar algo, ministrar algo do que eu já fui experimentada por Ele. Eu lembro, queridos, que em 2019 eu passei por uma situação que aquilo me trouxe tanto desespero, porque eu não estava esperando aquilo. E quando aquilo aconteceu, eu pensei: o que é que as pessoas vão pensar? Eu sabia que eu estava certa. E ali eu quis fazer algo, tomar atitude sem consultar a Deus. Porque quando a gente está no desespero, escuta isso, quando a gente está no desespero, a gente não consulta Deus.
Mas quando que Deus pode resolver todas as coisas, sem ter que eu e você nos desesperemos, nós nos livramos de muitos desacertos. E ali eu, vivendo aquela situação, enfrentando e passando aquela decepção, eu pensei na minha família, eu pensei nos amigos, eu pensei até na família daquela pessoa que estava me fazendo passar aquela situação tão terrível. E ali Deus me deu a graça de ligar para minha filha, que Deus sempre deu essa graça para minha filha dela ser uma conselheira. E eu tenho minha filha como minha amiga e conselheira. E aí eu liguei para minha filha, que ela mora em outro estado, e eu falei para ela o que era que eu estava querendo fazer. E a atitude que eu estava querendo tomar, queridos, eu ia ter um baita de um prejuízo. O que era que eu queria fazer? Contratar um detetive para provar, para ele reunir provas de que eu não tinha errado. E aí ela pegou e disse assim para mim, ela disse: mãe, isso que você está querendo fazer é errado. Se você fizer isso, eu vou aí para olhar na sua cara e ver o quanto que você está errando. Você vai perder dinheiro. Ela ainda disse: pegue esse dinheiro que você está querendo gastar com isso e vá viver sua vida. Vá fazer algo bom. E ali ela foi me dizendo o que eu poderia fazer com aquele dinheiro que eu queria investir para provar uma situação. E ali ela disse para mim: não se preocupe, que no tempo certo Deus trará as claras para todo mundo ver que você não errou, que não foi você que errou. Ela disse para mim, deixe Deus te justificar. Aleluia. E ali eu tomei o conselho da minha filha e eu adoeci, queridos. Eu adoeci porque eu não queria que aquilo tivesse acontecido, sabe? Que aquela pessoa tivesse praticado aquele ato comigo. E depois de um tempo, eu sofri muito. E depois de um tempo, quando eu parei e disse para Deus: Deus, seja feita a tua vontade. Isso foi depois de muito tempo, tá, querido? Não foi assim, rápido. O Senhor me fez entender a graça do que Ele estava fazendo por mim. E hoje eu estou contando isso aqui, porque de repente você pode estar passando pelo mesmo desespero que eu. E hoje eu faço das palavras da minha filha as minhas palavras para você. Espere Deus te justificar. Não queira falar para quem não está querendo entender o que aconteceu com você. Chegará o tempo que você estará vivendo igual a mim, rindo com as paredes, rindo sozinha, rindo com Deus, entendendo que o que Deus fez no momento eu não estava entendendo, mas que foi o melhor para mim. Aleluia! Chega o tempo que Deus nos faz compreender o para quê que Ele está permitindo as coisas. O desespero não é a melhor saída. Querer resolver as coisas com sua própria força, com seu próprio entendimento, não é a melhor saída, queridos. Aleluia! Ouça uma pessoa que errou, mas que aprendeu a lição que Deus deu. A palavra de Deus diz lá em João: o que eu estou fazendo agora, Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 7. O que eu estou fazendo agora você não sabe, você não entende. Mas depois, quando nos acalmarmos, quando deixarmos de ficar preocupado, angustiado, desesperado, a gente vai entender e agradecer o que Deus fez por mim e também por você. Que o Espírito Santo ele possa ministrar profundamente essa palavra ao teu coração.
o Espírito Santo ele possa ministrar, queimar, revelar essa palavra ao seu coração. Espere o tempo de Deus. De nada adianta você colher uma fruta. Eu sempre estou falando isso. Nada adianta você colher uma fruta fora do tempo. Se ela é doce antes do tempo, ela está azeda. Se ela é doce, ela pode estar antes do tempo amarga. Se ela é doce antes do tempo, ela pode estar travando. Ela pode travar. Aleluia. Espere o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Espere maturar, quer dizer, espere o amadurecimento chegar. Aleluia. Para que você entenda, compreenda, desfrute aquilo que Deus está lhe dando. De repente, o que Deus está fazendo na sua vida nesse momento é um aprendizado. E você, ao invés de pegar o aprendizado, você está ficando desesperado, sem aprender a lição que Deus está te dando dentro dessa situação que você está vivendo. Espere o tempo de Deus. Ele sabe o que é bom para mim e para você. A palavra dele, aqui ó, a palavra dele diz assim, que a vontade dele é boa, é perfeita, ainda é agradável. Se você crê no que está na Bíblia, pois espere Deus fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável para você. Não queira dizer para Ele como Ele deve fazer, de que forma Ele deve fazer e quando Ele deve fazer. Espere você o tempo de Deus. Quando eu entendi o tempo de Deus, Deus me fez liberar perdão para aquela pessoa que tinha feito aquela atrocidade comigo. E essa não foi só essa única vez, tá, querido? Já passei, depois dessa, já passei por outra situação. Aleluia. Onde a pessoa traiu novamente a minha confiança e me levou uma quantia que, meu Deus, eu levei muitos meses para juntar e eu tive esse prejuízo. E isso aconteceu numa terça-feira. Terça, passou quarta, passou quinta, passou sexta. Na sexta de dia, na sexta de noite, Deus disse para mim: eu permiti isso para você porque você não me deu ouvido. Eu lhe alertei, mas você não me deu ouvido. Muitas vezes Deus fala dentro de mim e de você o que está para acontecer e a gente não dá crédito. Aleluia. E ali Deus disse para mim, se eu tivesse te dado mais, você tinha perdido o mais que eu tinha te dado. Então foi preciso você perder isso agora, Deus disse para mim, para que você não venha perder o mais. Estou falando de dinheiro que eu vou te dar. E ali eu comecei a agradecer a Deus. E ali eu comecei a liberar perdão para aquela pessoa. E ainda tive que conviver com aquela pessoa vários dias olhando para mim. Olhando não, que ele não conseguia olhar nos meus olhos. Eu tentei por diversas vezes fazer com que ele olhasse para mim. Ele não olhava, porque ele sabia o que ele tinha feito. De repente ele estava que nem Judas, se arrependeu. Aleluia. Mas Judas, depois de se arrepender, se desesperou e tirou a própria vida. E essa pessoa que eu estou falando, depois, se de fato tivesse vindo o arrependimento, ele não teria tirado de uma outra pessoa a mesma quantia de forma indevida. Meu Deus do céu. Não sei por que eu estou contando esse testemunho aqui, queridos, mas se Deus está me fazendo falar, é porque com certeza Ele está a ensinar ou a você ou alguém que vai vir aqui neste lugar. Aleluia. Não se desespere, mas espere o tempo que Deus tem para poder fazer aquilo que precisa ser feito. Muitas vezes queremos que Deus faça coisa que não é o que Deus tem para nós, como eu, que pedi a Deus que eu não queria viver aquilo, mas o que eu queria não estava alinhado com o que Deus tinha para mim.
Não era o que Deus tinha para mim. E depois de tudo passado, eu vim entender e agradecer a Deus por ter passado por aquela situação e ter aprendido a lição e não mais cair de novo nessa mesma história, viver novamente a mesma coisa. Eu tenho aprendido com Deus, queridos, que sair de uma situação sem ter aprendido a lição, você vai voltar para o mesmo ciclo de onde você acha que já saiu, acha que já aprendeu, mas não aprendeu porque você saiu do tempo, saiu daquela situação antes do tempo. Então, aproveite o que Deus está fazendo. Aproveite o que Deus está liberando para você nesse momento. Aí você diz, Elina, mas é sofrimento. Pois aprenda com o sofrimento. Aprenda com o erro do outro. Observe o que é que Deus está te ensinando. Observe o que é que Deus está te alertando. Para você não vir a passar o pior. Ou você não vir a viver novamente a mesma situação. Tá bom? Essa é a palavra que Deus colocou no meu espírito para falar. Isso foi o que Deus colocou no meu espírito para falar. Isso que eu contei foi algo que passou na minha vida. E eu, no desespero, eu cheguei aí até a delegacia e fazer BO. E eu, logo no mesmo momento, queridos, que eu vivi esse roubo, eu sabia quem tinha me roubado. Eu sabia quem tinha me roubado. Eu sabia os lugares aonde a pessoa tinha usado o meu dinheiro. Sabia tudo. Porque hoje pela internet você descobre tudo. Minha filha acionou de lá os computadores e rapidinho, na mesma hora, antes de eu ir para a delegacia, eu já sabia de tudo. Aleluia. Só que Deus me falou comigo que eu passei por aquilo por eu não ter dado ouvido a Ele. E ali eu perdoei, liberei perdão para aquela pessoa. Tive que conviver com ela ainda há algum tempo. Mas o pagamento daquilo que aquela pessoa fez comigo e com o outro logo em seguida, Deus liberou justiça. Porque Deus, Ele é justo. Para aquele que faz justiça, Deus libera justiça. Mas para aquele que faz injustiça, Deus também dá o pagamento daquilo que ela plantou. Plantou, tem que colher. Podemos escolher a semente para plantar, mas depois de plantar, a colheita não é do outro, é nossa. Não se desespere, mas espere o tempo de Deus para a sua vida. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu espero que você tenha ouvido, tenha entendido e venha praticar para poder você desfrutar disso que Deus está falando nesse lugar. O Senhor Jesus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre sua família, em o nome de Jesus. O Senhor resplandeça a bondade dele na sua vida, para que as pessoas vejam que o que você está vivendo foi Deus que fez e que elas tenham o desejo também de viver isso que você está vivendo. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.